acontecendo uma situação aqui agora, que é essa daqui. Bom, o Trump veio a público, o que o pessoal não está entendendo que está acontecendo agora no Irã, né, em Estados Unidos e Irã, que é assim, a questão de Israel. O Irã soltou alguns mísseis, atingiram Israel, alguns mísseis de fato atingiram, é impossível uma defesa antiaérea bloquear tudo, e de fato, quanto mais dura o conflito, mais complicado é para você ficar defendendo, interceptando tudo, né? Só que as pessoas estão com uma ideia bem errada desse conflito, tá? Na verdade, o Irã, ele tá tirando para tudo quanto é lado, tá? Com aquilo que ele tem nas mãos, com um governo completamente desorientado. São comandantes locais das cidades mísseis, onde tem mísseis que estão tomando decisões. Tá? Não tem nada organizado. O Irã, sim, a defesa do Irã, a inteligência do Irã é uma peneira completa. É infiltrado de agentes do Mossad, de agentes de Israel, lá, assim, é uma coisa totalmente infiltrado. E nesse momento que os caras estão assim, ó, né, com o fiote na mão ali, né, como dizem, nesse momento, os caras, eles estão querendo fazer qualquer negócio. Quem tem alguma chance de negociar, quer negociar. E era exatamente isso que o Trump estava querendo. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor nesse momento, estou fazendo uma análise bem seca da situação. O que está acontecendo aqui agora não é porque eu quero que tal lado vença. Não é essa a questão aqui. A questão é que o que está acontecendo é bem óbvio, tá? E nesse momento é assim, basicamente, vamos ver o que o Trump disse, tá? Espera só um pouquinho, tá? O comandante passou aqui naquele ali, olha, eu não sei como é que pode tanta gente parar para ficar ouvindo aquilo ali, mas é o pessoal que é igual você torce para um time, né? Eu, por exemplo, torço para o Paraná Clube. Tá na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Eu nem acompanho futebol, mas o Paraná eu aprendi a acompanhar. Então eu fico lá, né, vendo o que deu de resultado, acompanhando, torcendo, né? Porque é o meu time, né, cara? É o pessoal que torce para um lado na história, geralmente é o lado contra o americano, eles ficam procurando gente que fale o que eles querem ouvir. E aí ficam acreditando naquela groselha, aquela baboseira, tendo esperança que alguma coisa vai ser diferente. E não vai, os Estados Unidos já está massacrando, não sobrou, não tem Irã mais. Tá? O Irã tem todo fracionado, não tem mais cadeia de comando, não tem mais hierarquia. A população tá louca para derrubar o regime, mas não tem arma para fazer isso. Agora a esquerda veio com um negócio bem engraçado aqui no Brasil, que eles estão falando de estadocídio. O cara inventou uma palavra hoje. É um jornalista ali do. Acho que não sei se é do UOL, acho que é do UOL, deve ser do UOL, né, cara? Né? Estadocídio. Cara, o cara é um jornalista de esquerda que defende todas as pautas progressistas, vamos falar assim, né? Defende direito da mulher, o cara é contra feminicídio, o cara é contra um monte de coisa, mas aí, porque é contra o americano, então vocês estão praticando estadocídio contra o Estado, que basicamente é um Estado totalmente pautado no terrorismo. O Irã existe para praticar terrorismo. O Irã não existe porque, assim, a gente, veja bem, a gente quer... Qual que é o nosso projeto de nação? Nosso projeto de nação é fazer o nosso povo ficar mais rico, é melhorar as condições do nosso país, etc., como deveria ser, né? Não, o projeto de nação é toda a riqueza que o Estado arrecada, eles investem em armas para atacar Israel e os Estados Unidos. E financiam o Hamas e financiam o Hezbollah. Sustentam, literalmente, todas as armas que são enviadas. Não é o governo do Líbano que sustenta o Hezbollah, nem o povo da Palestina. É o Irã que sustenta, no caso, o Hamas, né? É o Irã. Imagina você morar num país que está ferrado economicamente, não é um... Não, assim, tem uma economia grande, mas não consegue ir para frente por causa das sanções, vive no mercado negro, e só quem tem acesso às grandes bolsões do mercado é o governo, é o Estado. E o Estado pega esse dinheiro, em vez de investir na população, ele paga para terrorista ficar mais armado, manda míssil para os caras, manda arma. É isso, basicamente, o Irã. O Irã existe com essa finalidade. Tá? E é engraçado, porque quando você estuda a história da Pérsia, você vai ver, teve um período
ali pelo século XVII, 1600 e alguma coisa, que o Jean Struys, que foi um viajante, um explorador, foi para lá, e ele relata, ele foi para a Pérsia e tal, e ele ficou impressionado. Tem um livro dele com umas 500 páginas, tem algumas gravuras e tal, as viagens de Jean Struys, né, a Ásia, a Tartária e tal, e assim, tem uma figura que fica bem no meio do livro, que é a única colorida, a melhor que tem, assim, desenhada em detalhes. Basicamente, é um desenho de uma mulher lá no Irã, na Pérsia, na época, passando por torturas, né? E ele reclama, porque o povo os caras são lá, aqui nesse lugar, na Pérsia, nessa época era um canato, era um khan que governava, era as cidades-estado que ele estava, né? Ou seja, era um governo tártaro, como o pessoal chamava. E a bronca era a seguinte: pô, esses caras aqui, os caras são muito ciumentos, eles não deixam a mulher mostrar o rosto sequer, e se a mulher fizer qualquer coisa... ele diz o seguinte, eu li essa parte, né? Hoje eu estava revisando, por acaso eu reli essa parte, eu tinha até esquecido disso. E os caras são muito ele usa outra palavra, mas tipo safados, querem sair, cobiçam as mulheres e tal, mas ao mesmo tempo eles são extremamente ciumentos. A mulher deles não pode mostrar nem o rosto, elas andam cobertas de véu de cima a baixo. Então esse problema que a gente tem no Irã hoje é um problema antigo, né? O que não tem muito nexo, que as mulheres passam lá, e uma série de outras coisas, é o pessoal que defende democracia. Aqui no Brasil é democracia, né? Mas lá não, lá pode ser o Ayatollah, basicamente, te governando, o regime extremista, né, que financia, financia organizações terroristas ao redor do mundo. Os Estados Unidos pode ter todos os problemas que tem. Agora, não fica financiando o grupo terrorista. Aliás, até fica, né? Até fez já muito isso, né? Para derrubar outro regime ali, para derrubar outro poder. Mas assim, não é o seu propósito de Estado, o seu foco principal, né? Então, ok. Segundo o Farinas, o Irã está ganhando a guerra. Não, o cara, meu Deus, e é militar ainda, é impressionante, né? Como é que pode? Nesse ponto eu fico com o Luiz Mergulhão, muito melhor. Bom, é engraçado, né? Então... Oi, Rô? Ó, eu vou colocar aqui que a Rô tá me lembrando que eu tô esquecendo, tá? A gente colocou o plano da esfera agora dessa forma aqui, tá? Ele tem a opção mensal agora, que fica só R$ 29,90 por mês, que é o nosso conteúdo fechado. Depois eu vou mostrar um pouquinho dele aqui, tá? Eu não sei o que tá mudando aqui, muda e não muda e volta isso. Aí, pera aí. Tá, o R$ 29,90. Isso não prejudica, se você adquiriu Esfera, pagou mais caro e tal, não prejudica, porque o valor no caso que as pessoas pagaram é R$ 500, válido por, alguns pagaram com desconto, né, mas válido por 3 anos, tá, R$ 29,90 por mês, dá 384, 300 mais ou menos por ano. Então, só que você paga por mês, você não precisa fazer uma compra que vai comprometer seu cartão. Então, sem fidelidade, cancela a hora que quiser, R$ 29,90 por mês, assinatura com o nosso conteúdo fechado lá na Esfera. Tem que ligar ali, por favor. Que tá calor aqui. Bom, então, pessoal, a situação é a seguinte. Bom, eu falo, né? Você sabe que eu falo, né? No começo. Mas é que assim, na hora que eu entrei na live, eu fui entrar no YouTube, tava lá o Farinhaço polvorosa pulando lá. Não, porque agora sim a Israel tá uma peneira, o Irã tá acertando tudo, tá vencendo a guerra. Não, calma, não é tanto assim também, né? Cê, sabe, se segura aí. Provavelmente não vai dar tempo de você ver essa virada toda aí que você está querendo, não. Tá? Bom, a situação é a seguinte, pessoal. Que mentira que o Trump falou aí mais? Bom, o Trump sempre mente, basicamente. O Trump sempre está mentindo. Tá? Dificilmente ele fala a verdade, mas ele peca, às vezes, pelo excesso de sinceridade.
né? E entre outros pecados bem maiores, né? Que ele também comete por aí. Mas ele falou um negócio interessante aqui que vocês vão entender agora. Ah, tá, peraí. Aí, só um pouquinho. Eu vou colocar aqui no chat aqui, daí eu compartilho ali para quem quiser. Link tá na descrição, novo Esfera Mensal, tá? Tá ali. Eu vou colocar aqui no chat aqui. Pronto, já tá lá, tá? Bom, então é o seguinte, o Trump hoje deu uma coletiva, tava lá, né? Como é que chama? O cercadinho ali, que é bem mais chique lá, né, nos Estados Unidos, e só os jornalistas que ele deixa agora, que ele escolhe, para não chegar o pessoal fazendo pergunta difícil, né? E aí é o seguinte. A mulher começou a fazer uma pergunta, né? E ele, extremamente cavalheiro, já cortou, interrompeu e já respondeu. Ó. Eu já estou falando com a gente. Houve alguma coisa. Não, eles já estão falando com a gente. Eles estão falando com bom senso. E lembre-se, tudo começa com o fato de que eles não podem ter uma arma nuclear. Não, agora o Irã está com bom senso. Eu já vou explicar isso aí. Tá saindo som aí, né? Tá. Tá. Bastante short novo aí no canal, pessoal. Bom, vamos lá, então. E aí ele falou, tudo começa com o fato de eles não podem ter uma arma nuclear. Só para você saber, né? E lembre-se. Aí ele disse que ele tá conversando com o pessoal no Irã, mas tipo assim, ninguém no mundo sabe com quem o Trump está conversando, tá? Só ele e a alta cúpula da inteligência ali próxima dele, Pentágono. Porque assim, ninguém sabe quem é o líder do Irã. Ah, não, é o Mojtaba lá. O Mojtaba provavelmente já morreu. Agora é um outro que é o neto do Khomeini, que é o outro anterior ao Khamenei, tá? Que eles acham que estão tentando colocar esse cara que é o neto do Khomeini, do primeiro Ayatollah. Teve dois, o Khomeini e depois o Khamenei. O Khomeini ficou 10 anos, o Ayatollah ficou desde 89 até aqui. O Khamenei. O Khamenei daí morreu no primeiro dia de ataque, né? Foi no banheiro, saiu do drone lá e caiu a bomba em cima, né? Uma pena, que peninha, né? E bom, e é isso aí. Agora a gente tem aqui a situação que qualquer cara que assume qualquer função importante no Irã é morto, basicamente. Ninguém quer ser nada no Irã. Entrou o próximo, morreu. Entrou o presidente, morreu. Entrou outro lugar lá, o primeiro-ministro, morreu. O cara da defesa começou a falar, morreu. Aí entrou um porta-voz, deu uma entrevista no dia, no outro morreu. Então ninguém quer falar, basicamente. Então só o Trump sabe com quem ele está falando dentro do Irã. Porque, como eu falei, a verdadeira peneira, ao contrário do que o Farinhaço está falando ali, não é o Iron Dome de Israel. É a inteligência iraniana, que é totalmente infiltrada por agentes israelenses. E é uma questão de sobrevivência para Israel ter essa infiltração. Então, teve até assim, o nível de infiltração é dramático, tá? É bem grande, tem exemplos disso, o pessoal sabe disso. Aí o que acontece? Então, ele está conversando com alguém. Com quem que o Trump está conversando agora? Ele está conversando com a Dercy Rodrigues do Irã. Sabe aquela mulher, Dercy Rodrigues, né? É isso? Delcy Rodrigues. Misturei a Delcy com a Dercy Gonçalves aqui. Aquela que ficou no lugar do Maduro. Entraram, pegaram o Maduro, entrou mulher que era toda cheia de querer peitorar, porque não vai ficar assim, não sei o quê. O Trump falou assim, ó, você tem 5 minutos. Ah, não, beleza. Aí agora tá fazendo 15 minutos ele deu, na verdade. E aí ela tá fazendo a vontade dos Estados Unidos.
o que o Trump quer de verdade dentro do Irã, se ele não conseguir a derrubada do regime, ele sempre falou isso, tá? É que entre alguém que eles possam ter na mão, que eles possam controlar. É muito difícil fazer a derrubada de regime dentro do Irã, porque a guarda revolucionária é muito bem armada com fuzis. Fuzis numa guerra como essa, que é baseada em ataques aéreos e mísseis e tal, não faz diferença nenhuma, né? Agora, se for para reprimir a população, nisso eles são muito bons. Mataram 43 mil pessoas com números podendo ser bem maiores que esses agora, desde o começo do ano, no meio da rua. Então, essa parte eles são bons. Matar o próprio povo, eles são bons. Assim, é um Estado terrorista, basicamente. Qualquer coisa que você fizer, o que eles sabem fazer é terrorismo, basicamente. O que o Irã é bom? Em terrorismo. Tá? Com a própria população, com os outros. Eles são bons em vigiar o toba alheio, fazer polícia dos costumes, são bons em não deixar a mulher mostrar o rosto, em criar, em defecar regra. Nisso eles são bons. Tá? Tudo de acordo com a interpretação deles, religiosa. Só que é o seguinte, o Irã, quando teve a revolução, a derrubada do Shah, metade queria democracia, metade queria a Revolução Islâmica, mais ou menos, na proporção. Agora, quem você acha que levou vantagem? Quando eles derrubaram o Shah, eles começaram a brigar. Quem você acha que levou vantagem? O cara que queria democracia e eleições livres ou o terrorista? Os dois morando no mesmo país. Morreu um monte de democrata, o resto se exilou e fugiu, e o regime assumiu o poder lá, o regime islâmico, com a derrubada do Shah. Então, a Revolução Islâmica Xiita, que é uma interpretação que eles possuem, é um projeto de nação revolucionário, que é diferente do Islã como um todo. Tá? Eles pegaram o Islã e misturaram com a forma revolucionária marxista, mais ou menos como a gente teve aqui na Venezuela, a guarda revolucionária bolivariana. Pegaram uma figura icônica, o Simão Bolívar, criaram uma ideologia que basicamente é uma cópia do socialismo revolucionário, tá? De Marx, e adaptado à realidade venezuelana. O Irã fez isso, adaptado à realidade iraniana, misturado com a religião ainda, né? Então, quer dizer, pensa num problema, tá? Então, aí, beleza. Então agora o Trump tá lá tentando. Vamos ver o que ele continuou falando aqui. Então agora o Trump achou alguém. Qual que era o objetivo? Israel e os Estados Unidos estavam fazendo o quê? Matando. Eles já sabiam disso desde o começo. São 4 camadas que a gente tem que eliminar de lideranças para poder chegar em alguém que vai negociar. Simples assim. Isso está sendo dito desde o começo para quem está acompanhando de verdade a guerra e não está lá igual o farinhaço lá, né? Com aqueles pompom de líder de torcida, pulando da cor do Irã, né, e fazendo coreografia, tá? É isso, tá? Então, esse pessoal que é pró-Rússia, pró-Irã, essas coisas, esse pessoal tá lá, com pomponzinho, e realmente acredita, cria uma bolha ali de ignorância e o pessoal fica ali acreditando nessas ladainhas, né? Quer dizer, você lança 1000 mísseis no Irã, entram 1000, tá? Explodem 1000. 999, porque um falhou, tá? Mas eles não têm defesa antiaérea, não tem nada. Aonde você mirar, você atinge. Você pode chegar com um helicóptero lá e jogar a granada com a mão, se você quiser. Porque não tem como, os caras não se defendem. Se você acompanhar o que está acontecendo, a inteligência iraniana, o exército, os funcionários do governo mesmo, passam um avião, eles correm para debaixo da ponte. Tá? O cara sai de casa da guarda revolucionária com a burca da mulher. Tá? Dá pra ver lá o cara vestido de burca até o pé, só o sapatão de homem ali andando ali, que é o pé de homem, dá pra ver, né? Então, assim, essa é a realidade do Estado iraniano nesse momento. Tá? Aí o cara lança 100 mísseis em Israel, 2 passou. Um domo de ferro é uma peneira. E sai com o pompom fazendo coreografia. É isso que esses caras estão fazendo na internet, tá entendendo? É patético. E 6 mil idiotas acreditam e ficam lá torcendo junto. É engraçado. Até o Ibis tem torcida, né?
Bom, então... Well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear Aí weapon. ele fez aquela piada típica de americano. Eles perguntaram para mim quais eram as top 10 coisas que eu quero. Aí ele falou assim, a primeira, a segunda e a terceira vocês não podem ter arma nuclear. Óbvio, o Irã não tem condição de ter arma nuclear, na verdade nem a Coreia do Norte deveria ter, a Rússia não deveria ter, ninguém deveria ter arma nuclear, né? Ou todo mundo, então. Né? Mas a situação está complicada. And they're not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in a... O Brasil deveria, tá? O Brasil deveria ter alguma coisa assim para poder não ser, né, totalmente esculhambado dessa forma que é. They're not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. Então, assim, eu não quero dizer antecipadamente, mas eles concordaram, eles não vão ter uma arma nuclear. Quer dizer, o cara que ele conversou concordou. Veja, a situação do Irã é a seguinte, o presidente vinha lá e falava assim, não, nós não vamos mais atacar Dubai. Aí o cara lá na cidade míssil, porque lá no Irã tem cidades mísseis, tá? O que é uma cidade míssil? É uma cidade que tem um campo subterrâneo de míssil guardado, escondido. A cidade existe para isso, basicamente. São diversas no meio das montanhas. É só o pessoal que trabalha ali, né? Tem, claro, algumas são em cidades mesmo, mas são os pontos onde você tem as bases subterrâneas de lançamento. Por isso que às vezes é difícil de destruir tudo, né? Porque é só um buraquinho ali para passar o míssil que fica aparecendo, o resto é tudo subterrâneo. Tá? Mas a maioria já foi derrubada, já foi destruído. Ainda tem alguma outra que eles estão lançando. Tá? Já estão queimando míssil balístico, já estão queimando os mísseis mais caros que eles têm. Né? Então eles não têm mais opção, basicamente. Existe o balístico, existe o de cruzeiro. O balístico você atira para cima, ele vai para, às vezes até para fora da... Chega fora da órbita, né? Enfim, mas ele... Não sei se chega fora da órbita, não, mas ele vai bem alto e cai. Tá? Vem de cima para baixo. Então quando você detecta ele chegando, ele está bem próximo, é difícil de interceptar, é muito rápido. Então ele vem de cima para baixo. O de cruzeiro não, ele é igual, é o princípio de um jato, né? Só que é um míssil. Então ele vai quase que em linha reta. Alguns, até existem alguns de cruzeiro que são manobráveis, mas esses você consegue monitorar no radar e são mais fáceis de interceptar. Mas não é uma coisa muito fácil, porque já existem sistemas de manobrabilidade, né? Então existem e aí são muito rápidos também, é difícil você interceptar, mas é mais fácil. E o drone, né? O drone é só para fazer volume. E o Irã está lançando o que tem, tá? Então, claro, agora, aí o que aconteceu? O presidente falou, nós não vamos atirar no Emirados Árabes, em Dubai. Aí, na mesma hora, o cara lá da cidade míssil, o comandante, que não tem mais liderança, porque já morreram todos. Aí o cara, não, eu não concordo com o presidente, dane-se o presidente, aqui é a guarda revolucionária, né? E vai e lança o míssil. E acerta Dubai, lança o que ele tem na mão lá. E é o que está acontecendo, basicamente. Então, essa é uma notícia. Então, o Trump está conversando com alguém lá, não se sabe quem. Vamos terminar de ver essa parte? Trust them? I don't trust them. Alguém pergunta, você confia neles? Ele, não, eu não confio neles. Tá? Você vê pela cara dos jornalistas ali, que é tudo eleitor do Trump. Tá na óbvio ali, né? O pessoal que ele coloca agora, só pode o pessoal dele fazer pergunta. Né? Mas enfim, o que importa tá nos últimos segundos do vídeo. O resto é ladainha. They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present. Eu não sei se você leu, mas você leu certo. O Trump disse assim, eles fizeram algo ontem que foi maravilhoso. Eles nos deram um presente. O presente chegou hoje. Ele está dizendo que a liderança do Irã, que ele está conversando, deu para ele um presente. E o presente chegou hoje. The president arrived today. It was a very big present. It was a great big present. Foi um grande e ótimo, um ótimo e grande presente. Que vale uma quantia enorme de dinheiro. Worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is. Eu não vou dizer para vocês o que é o presente. O jeito que ele fala é assim, se você fosse
entender inglês, tá? But it was a very significant Prize. prize. Foi um presente, foi um prêmio muito significante. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant... E eles nos deram hoje, eles disseram que nos iam dar. E isso significou muito para mim. Eu vejo o Trump falando, ele parece muito uma cantora dando entrevista, basicamente, aquelas cantora pop, o jeito de falar, né? One thing to me, we're dealing with the right people. No, it wasn't nuclear. E eu acho que agora aí ele falou a única coisa que interessa do que tudo agora. Ó, é essa linha aqui, ó. That meant one thing to me, we're dealing with the right people. No, Isso tem relação com o nuclear, com o nuke, né, com arma nuclear. it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. Não tem a ver com nuclear, tem a ver com petróleo e gás. Agora, esse é o ponto. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Mas o que me mostrou é que nós estamos lidando com as pessoas certas. Ele fez uma carinha, que é essa carinha que está na tela aqui, ó. Presta atenção, esse é o detalhe. Tá? Agora nós estamos lidando com as pessoas certas, que é o que a gente queria, desde o começo, que a gente tem falado. Tem que matar as 4 cadeias de comandos mais radical, primeiro, para depois chegar nos caras mais bunda mole que vão aceitar jogar o jogo que a gente quer. Então ele repetiu essa parte, tá? Então, basicamente. Então aqui ele falou isso aqui, né? Ó, estamos lidando com as pessoas certas. E no final ele repetiu, ó. Presta atenção. We're dealing with the right people. Agora nós estamos lidando com as pessoas certas. E a pessoa, o jornalista viajando na maionese, porque é o povo alienado ao extremo, né? Ah, isso tem relação com o nuclear, né? O cara acabou de dar a dica aqui. Não, nós estamos agora lidando com as pessoas certas. No, it wasn't nuclear. Não tem nada a ver isso aí que você está falando, não. Isso aí, os caras só vieram puxar o saco mesmo, deram alguma coisa pra gente lá que vale muito dinheiro. Estão tentando, sabe? E no Oriente tem muito essa tradição de você dar um presente quando você quer negociar. Oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed... Agora presta atenção o tom que ele dá nessa fase aqui, nessa fala aqui, ó. What it showed me is that we're dealing with the right people. Mas o que isso me mostrou é que o cara que fez o corte do vídeo pegou, mas o jornalista lá que foi entrevistar o Trump, não. Então o cara pegou e acabou bem aqui. Então o cara do Terra aqui que fez o corte pegou. Né? What it showed me is that we're dealing with the right people. Entendeu? Esse é o ponto. É só isso. Agora nós chegamos nas pessoas que a gente queria para conversar. Tá? Esses caras nós vamos ajudar porque eles estão querendo fazer o nosso jogo. Eles estão aceitando o que a gente quer. Pronto. É isso. Esse é o ponto.